Bom, Deus me inspirou a falar um pouquinho sobre o reino de Deus. E essa foto foi tirada em 2014, no Mar da Galileia. E assim, naturalmente, o que estava acontecendo? O pastor que estava conosco, dirigindo, né, o grupo, ele pegou a gente assim. Eu estava olhando para os montes. E a Esther, ela estava olhando para o mar. É interessante isso. Foi o pastor Osmar Ludovico que tirou essa foto. E toda vez que a gente se encontra, ele fala, né, ele lembra dessa foto aí, porque ele mostra um momento bastante especial na nossa vida. Foi um presentão de Deus para nós, estarmos ali, né, no Mar da Galileia e ouvir sobre o reino de Deus. Eu estava olhando para os montes, tentando achar um local onde Jesus pregou, falou para a multidão a respeito do reino de Deus, né? E falando em Sermão do Monte, o Williams começou uma série de pregações a respeito. Então a gente teve essa oportunidade de navegar pelo Mar da Galileia. Então eu procurava então esse monte, né? O monte que hoje ele é chamado como Monte das Bem-aventuranças, tá? E essa multidão estava lá para ouvi-lo, ouvir Jesus. Não só ouvir, mas para serem curados também. Então eles ouviram falar e muitas pessoas de muitos países foram lá para ouvir a Jesus, né? Uma coisa interessante que eu preciso falar sobre esse local do monte, do sermão. Ele é um local, uma colina, né, onde a acústica dele é perfeita. Então uma pessoa, ela fala e alcança uma distância bem grande. Então é como se fosse um anfiteatro natural, né? Como Deus é perfeito, né? A gente fica maravilhado de ver essas coisas, né? E eu conseguia imaginar Jesus pregando falando sobre os valores do reino de Deus e sendo ouvido por toda aquela multidão, né? Eu também ficaria muito maravilhado. E a Esther, ela olhava para o mar, né? A gente estava no barco e tal, ela estava olhando para o mar, para o alto mar. Mas ela estava olhando para o mar, local onde Jesus ele chamou os pescadores, Pedro e André, para seguirem ele, né? Onde Jesus subiu num barco, né, para falar para a multidão que estava aglomerada ali na beira do mar, onde Jesus acalmou a tempestade, né, onde Jesus caminhou sobre as águas. Jesus estava lá em nossos pensamentos. Quando a gente olhava tanto para os montes como para o mar, né? E foi um momento bastante interessante. Então, inspirado no Mar da Galileia, hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus 14, 22 a 33. Vamos abrir Mateus 14, 22 a 33. É um trecho bem conhecido. Eu posso até arriscar que todos vocês já ouviram falar da... Não, controle. Obrigado. Já ouviu falar que Jesus andou sobre o mar e o Pedro foi lá, né? E também queria andar, né, sobre o mar e ele andou. Deixa eu ver aqui. Não, não está indo. Pode ser por aí? Ok? Ok. Então, bom, não precisa passar os versículos ainda. Eu vou ler o trecho de Mateus 14, 22 a 33. Vocês já abriram?
Então, eu falei que é um texto bem conhecido. Eu mesmo já ouvi uns 10 sermões a respeito dessa passagem, né? E cada sermão dava assim, um ponto de vista diferente, né? E é edificante a gente poder reviver isso. Então, lá no 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, aos que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina através de tantas experiências em nossa vida e o Senhor está sempre presente. Presente quando olhamos para um lado, olhamos para o outro. O Senhor está sempre nos ensinando, ó Pai. E agora não é diferente, nós queremos, ó Pai, pedir que o Espírito Santo ilumine nossas vidas através da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a compreender, ajuda-nos, Senhor, a viver o reino de Deus. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor use esse Teu servo aqui, Pai, para trazer esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, no versículo 22, lá diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mas começa essa palavra com logo em seguida, mas logo em seguida do quê? Né? Se a gente olhar um pouquinho antes, a gente vai ver lá que Jesus tinha multiplicado os 5 pães e 2 peixes, né, para alimentar 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Né? O que era para ser uma refeição de um menino prevenido, né, que ele levou lá o lanchinho dele e tal, a refeição dele, né, com toda aquela multidão, ele serviu para alimentar toda aquela multidão e ainda sobrou. Aqui a gente já pode ver, já pode nos maravilhar, né, com algo que não é deste mundo, com algo que é do outro mundo. Né? Não é possível, como multiplicar? Né? Vocês não concordam que isso não é natural? Eu gostaria muito que o Makoto pegasse aquela pernil que ele fez, botasse no forno e a gente pudesse tirar 100 formas daquela, para comer o ano inteiro, né? Mas isso não acontece, isso não é natural. O que aconteceu ali é sobrenatural. Eu pensei no pernil do Makoto porque é o que me veio na cabeça. É coisa de trem bom, meu, né? Muito bom aquele trem. Essa multiplicação, então, não é natural. Mas eu queria destacar mais uma coisa que não é natural nesse episódio da multiplicação. A generosidade de dividir a refeição, a sua refeição, tá, com outros, ele só podia vir de uma criança. Por quê? Isso só acontece no reino de Deus. Neste mundo em que a gente vive, a gente imagina um adulto pegando a comida, sendo generoso, né, e entregando para uma criança.
Mas não o contrário. A criança pegando a comida dela, entregando para o adulto. Porque a natureza do homem, ela é egoísta. E no adulto ele mostra bem isso. O egoísmo que o adulto, né, tem. Essa semana, um dos moradores de rua lá, né, que vai buscar comida lá no café, ele apareceu bêbado. Aí ele pediu 3 marmitas. Aí eu fui lá falar com ele e tal, falei, olha, eu vou te dar a sua marmita, né? Os outros 2, você peça para os seus amigos virem buscar, né? E então, aí ele levou a marmita dele e só voltou um, e o terceiro não veio, né? Então eu imagino que ele poderia pegar aquela marmita que ninguém ia pegar e vender e comprar mais bebida. Então esse é o pensamento do adulto. A gente é muito complicado, muito complicado. Já a criança não, ela é generosa, ela é mais sem malícia, né? Então se a gente quiser ser bênção nas mãos de Deus, a gente tem que ter o coração generoso de uma criança. Então não é à toa que Jesus disse aos seus discípulos, né, deixem vir a mim as crianças, pois delas é o reino dos céus. Jesus insistiu com os seus discípulos, né, continuando aqui no versículo, insistiu com os seus discípulos para entrarem no barco e irem adiante para o outro lado, enquanto eles pediam a multidão. Em outras traduções, diz lá que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Interessante isso, né? Obrigar os discípulos a entrar no barco. Por que Jesus insistiu para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado? Por que Jesus precisava se despedir, despedir aquela multidão toda que estava ali, que queriam tanto estar com ele? Na realidade, eu deveria me perguntar para que Jesus despediu os discípulos, né, no barco e dispersou a multidão? No versículo 23 responde lá, diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Jesus, ele precisava estar só para orar. Era um momento do silêncio. É um momento de se conectar com Deus Pai. Por quê? Imaginem vocês, Jesus tinha acabado de saber que o João Batista tinha sido morto. E sabe como é que ele morreu, né? Decapitado. Ele tinha acabado de saber disso. E Jesus, ele tinha uma relação muito íntima com João Batista. De sangue, né? A gente também fica assim quando alguém, né, da nossa família, alguém muito próximo de nós, né, ele morre, a gente também fica transtornado, né? Então, Jesus tinha acabado de saber disso, e também foi um dia muito intenso para ele, né, de curas, de palavras, de encorajamento para as pessoas, né, um trabalho muito intenso. Estava ministrando e curando muita gente. Podemos até compreender, né, essa necessidade de ficar só, né? Muitas vezes a gente também precisa ficar só e buscar o Senhor. É um momento importante também na nossa vida. É um momento importante para a nossa igreja. E dia 15, né, só para um parênteses aqui, dia 15 a gente marcou um encontro, né, da liderança para orar, para começar o ano, né, orando na casa da Regina. Então a gente vai lá dia 15. Continuando lá no versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O Mar da Galileia, ele tem 21 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura, né? E aproximadamente uma média de 47 metros de profundidade, né? Então, mesmo assim, sendo um mar de pequenas dimensões, às vezes vinha um vento muito forte do norte. E esse vento, ele passava pelo Monte
Hermon, é um monte gelado, e pelas colinas de Golã, e chegava com força no mar da Galileia. E esse vento forte que fazia as ondas, né, se erguerem, né, nesse mar, tá? Então, só para explicar geograficamente, no versículo 25 diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Enquanto o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Era mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã. As ondas batiam no barco, o vento forte, deve dar muito medo estar num barco assim. Vocês já estiveram num barco desse jeito? Graças a Deus não, né? Mas deve dar muito medo, né? E imagine então a aparição de um fantasma. Você está lá, né, no barco, fustigado pelas ondas e aparece um fantasma, né? Que não era bem um fantasma, mas para eles, naquele momento, era um fantasma. Então é normal andar sobre as águas. Eu já tentei, eu já confesso que eu já até tentei, mas eu afundei. Toda vez que eu tentei, eu afundei, porque não é natural. Isso não acontece no nosso mundo, né? Só é possível com a manifestação do reino de Deus. Foi por isso que aconteceu aquilo, né? Jesus sabia que eles estavam com medo, e por isso, lá no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus tinha que se identificar para os seus discípulos, porque eles achavam que era um fantasma, né? E dar uma palavra de conforto para tirar os discípulos daquele estado de choque, né? E como essas palavras têm força. E essas palavras têm força até na nossa vida. Coragem, sou eu, não tenham medo. Somente alguém que está tão seguro andando sobre as águas. Como que você pode estar seguro andando sobre as águas? Nós não podemos, só Jesus. Para nós, ele ia afundar, mas Jesus estava seguro sobre as águas, com os pés sobre as águas. Somente alguém assim poderia proferir uma palavra dessa. Não tema, não tenha medo, sou eu. Coragem. Você tem sentido insegurança em alguma área na sua vida, algum medo na sua vida? Convido você a se conectar ao reino de Deus e ouvir: coragem. Coragem, sou eu. Não tenham medo. No versículo 28, Senhor diz lá: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda de me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí Jesus responde no 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Esse era o Pedro. Um cara que, imagine-se naquele barco, junto com os discípulos. Aí você viu Pedro: Senhor, né, se és tu, manda que eu vá andar, né, ao teu encontro sobre as águas. Eu acho assim, imaginei naquele barco pensando assim, né? Mas que cara corajoso esse Pedro, não? Puxa vida. Pedrão, você é o cara, meu. Você é o cara. Acho que. Mas eu acho que é isso que era que ele queria mesmo. Que a gente tivesse admiração por ele. Né? Que ele se mostrasse corajoso, né? Para os seus companheiros. Só que ele revelou também um outro lado, né? O seu lado medroso. Quando ele caminhava do lado das ondas, ele começou a afundar. Por quê? Porque enquanto ele estava, isso é o que todo mundo fala nessa mensagem, né? Quando você foca Jesus, você está seguro para onde você está indo, mas quando você tira os olhos de Jesus, você começa a afundar. Mas Pedro, ele tinha um caráter
que ao mesmo tempo em que se mostrava forte, ele era fraco intimamente, por dentro. Mostrava coragem, mas também covardia. Ele andou sobre o mar, mas ele teve receio do vento e das ondas. A natureza humana, a nossa natureza é assim. Nós somos assim. Nós podemos realizar grandes coisas, enquanto no nosso íntimo há insegurança, há medo. E os defeitos eles afloram, como aconteceu com Pedro. Esse exemplo de Pedro, ele encoraja a gente, ele não desanima não. A gente tem que olhar de outra forma. Ele encoraja a gente, né, homens comuns iguais a ele, a experimentar as coisas não naturais do reino de Deus. No versículo 30, lá diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui se manifesta o outro lado de Pedro, né? Mas qual seria a nossa reação se a gente estivesse no barco? Eu, falar de mim, tá? Vou falar de mim, o que eu falaria, né? E aí, Pedrão? Cadê a coragem? Né? Você quis lacrar, né? E agora fica pedindo socorro, né? Ou, no mínimo, a gente teria dado aquele sorrisinho, né, no canto da boca, né? Tá vendo, Pedrão? Você fica aí dando uma de machão, tal, e agora está aí pedindo socorro. Mas, diante do que Pedro estava passando, né? Qual seria a nossa reação? Se ele estivesse lá afundando, qual seria a nossa reação? A gente afundaria até morrer? Afogado? Para não mostrar a nossa fraqueza? Né? Ou talvez esse era o conflito, a gente possa ver, né? Talvez a gente possa ver aqui o conflito entre a fé e a nossa visão. Aquilo que a gente vê. A visão que a gente tem das circunstâncias, ele pode tapar a nossa vista para o poder de Deus. Deixando o medo, deixando o fracasso nos dominar. Né? Interessante esse conflito. Né? Quando Pedro lhe gritou, Senhor, salva-me, é como reconhecer o fracasso dele, né? E reconhecer a fraqueza dele. E logo depois sentir o quê? A segurança da mão de Jesus, da mão daquele que estava de pé sobre as águas. Né? Como pode isso? Somente se for algo não natural. E Jesus disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus não quis dizer que Pedro ele não tinha fé. Homem de pequena fé. Né? Ou ele não quis dizer que Pedro não confiava em Jesus, mas ele quis dizer que a sua fé, Pedro, ela ainda é fraca demais para andar sobre as águas. Então precisaria de um maior desenvolvimento espiritual, né, maior do que ele apresentava. Ele podia dizer assim, ó, eu sou bom, eu sou chegado a Jesus, eu vou andar nesse mar, ele vai me chamar, eu vou lá. Né? De boa. Nada, não foi assim. Não foi assim. Também não é assim na nossa vida. A gente precisa reconhecer que a gente precisa de um desenvolvimento espiritual maior do que a gente diz para as pessoas através das nossas vidas, através do que a gente mostra para as pessoas. Né? No versículo 32 diz lá, quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus.
O vento não cessou porque eles entraram no barco. Não foi por isso que o vento cessou. O vento, ele cessou, não foi por coincidência, do fim de um fenômeno climático, né, do vento que vem lá das montanhas. Não foi isso. Não há explicação natural para isso. A não ser que tenha havido o quê? Um outro milagre. O milagre que Jesus fez naquele momento. E não restava dúvida aos discípulos. Eles disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, os discípulos, eles presenciaram a multiplicação dos pães, que alimentou mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus andando sobre as águas, salvando Pedro, que também andou sobre as águas, mas ele afundou. Né? Jesus acalmando os ventos. Testemunhar isso para mim, já seria, se eu estivesse naquele barco, se eu estivesse acompanhando Jesus, já seria o suficiente para afirmar, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E concluindo, vamos retomar um pouquinho algumas coisas que eu falei aqui. A criança que tinha 5 pães e 2 peixes, dispondo sua refeição para saciar a fome dos outros. A multiplicação dos pães e peixes, o momento de Jesus a sós, em oração, no monte, alimentar aquela multidão toda. Jesus andando sobre as águas, Pedro andando sobre as águas, Jesus estendendo a mão para salvar Pedro quando ele clamou por socorro, o vento se cessando. Tudo isso que a gente relatou aqui tem a ver com a manifestação do reino de Deus. E olha, foi visível. É uma manifestação visível do reino de Deus. Foi visível para os discípulos e para toda a multidão que acompanhava Jesus. O Pedro, né, nessa história toda, ele personifica cada um de nós. Ele teve uma experiência incrível, né, de contato com o reino de Deus. Ele poderia ter tido êxito, né, andando naquele mar, encontrar Jesus, se não fosse a falta de fé dele. Eu queria deixar aqui algumas perguntas para nossa reflexão, para a gente não só pensar, não só meditar sobre isso, mas para a gente fazer algo. A gente tem visto a manifestação do reino de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja. Como que a gente tem nos conectado com o reino de Deus? A nossa conexão com o reino tem fortalecido a nossa confiança em Jesus? Vamos meditar sobre isso, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, uma palavra bem conhecida. Mas, Senhor Deus, confesso a Ti, ó Pai, que muitas vezes a gente acha que, por fato de, assim como eu pensava que, sabendo dessa palavra, novamente ouviria esta palavra e o que poderia acrescentar na minha vida. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra é viva. Obrigado porque a Tua palavra vem diretamente do reino de Deus para nós. E nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude a enxergar o reino, o Teu reino, Pai, entre nós. Que o Teu reino se manifeste, Pai, nesta igreja e através desta igreja, através das nossas vidas. Ó Deus, nós teremos reuniões da liderança, reuniões da igreja, Pai, e pedimos que o Senhor manifeste o Teu reino, Senhor. Obrigado, Pai, por esta palavra, nós queremos agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém.